Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Vamos hoje estar lendo aqui a passagem que está em Lucas 22, do versículo 7 em diante, que nos fala da última Páscoa, a Santa Ceia, a Páscoa do Senhor Jesus, do Cordeiro de Deus, aleluia. Verso 7. E chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, segui-o até à casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegando a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Até aqui. Meus amados, esta passagem ela nos mostra sobre a Santa Ceia, a última ceia de Jesus Cristo, que foi tomada no dia 14 do mês de Abib, porque é de acordo com o calendário hebraico e não de acordo com o nosso calendário ocidental, gregoriano. Então, nós vemos que Jesus, aqui estando ainda na antiga aliança, porque a antiga aliança ela termina com Jesus Cristo na cruz, nós vimos que Jesus está cumprindo o mandamento que havia sido dado por Moisés, que está lá em Êxodo, quando Deus deu o mandamento para celebrarem o sacrifício dos cordeiros para sacrificar a Páscoa, a quando foi da saída do povo do Egito e quando o povo saiu na noite de 14 para 15, em que saíram correndo. Então, nós vemos que Jesus reuniu os 2 discípulos, Pedro e João, e lhes disse: Ide e preparai-nos a Páscoa. Então, esta Páscoa ela foi preparada no dia 14, que era o dia que era o primeiro dia da celebração dos 7 dias dos pães asmos, e Jesus mandou Pedro e João preparar. Esta ceia que foi preparada para Jesus, ela foi depois do pôr do sol. Porque, como nós sabemos, o calendário hebraico e o dia que Deus instituiu para os judeus, ele não é igual ao nosso dia que a gente tem hoje aqui no Ocidente, em que o dia começa à meia-noite e termina à meia-noite. Não. Em Gênesis, quando Deus instituiu os dias, ele instituiu o dia começava com o pôr do sol e termina no outro dia ao pôr do sol. Então Jesus tomou a Santa Ceia com os pães asmos e com o vinho no dia 14, depois do pôr do sol. Depois disso, Jesus foi com os discípulos, foram para o jardim de Getsêmani, aonde Jesus teve agonia, aonde Jesus orou, e depois, já durante a noite,
os saduceus, os fariseus e os anciãos vieram com Judas e prenderam Jesus. E quando prenderam Jesus, o levaram para o sumo sacerdote dos fariseus. Aí Jesus ficou sendo julgado, ficou sendo acusado, né? Ou acusaram de muitas coisas, de falsas acusações, e durante a manhã depois levaram Jesus a Pilatos. Isto no dia que estamos dentro do calendário judaico e estamos dentro do dia do Antigo Testamento, do dia judaico, em que o mesmo dia 14 que tinha começado com o pôr do sol, ele continuou durante toda a noite e na manhã continuava sendo dia 14. O dia 14 só ia terminar depois, no dia seguinte, ao pôr do sol. Então Jesus, ele foi entregue nas mãos de Pilatos, onde foi inquirido por Pilatos, onde foi maltratado por Pilatos, e Pilatos, ainda assim, Pilatos tentava soltar ele, mas o povo dizia o quê? Crucificam, e trocaram o nosso santo, o nosso Salvador, Jesus Cristo, o nosso Redentor, que era um homem justo, porque é Deus, sem pecado, Jesus Cristo, sem pecado, o acusaram, e Pilatos, um pouco contrariado, mas aceitou, o condenou à morte. E em lugar de soltarem Jesus, soltaram Barnabás, um homem que era pecador. Então, meus amados, Jesus depois sofreu, padeceu, foi torturado, foi chicoteado pelos nossos pecados. Ele carregou sobre si as nossas enfermidades. Os nossos pecados foram sobre ele e Jesus levou os nossos pecados até à cruz do Calvário. Jesus carregou a cruz e foi até à cruz do Calvário depois de ser torturado, depois de ser escarnecido, depois de ser cuspido e humilhado e ultrajado. O nosso Senhor, quando chegando no Calvário, ele foi crucificado. E depois que foi crucificado, por volta do meio-dia, se fizeram trevas. E houve trevas desde o meio-dia até às 3 da tarde. Quando Jesus, às 3 da tarde, por volta das 3 da tarde, Jesus entregou o Espírito ao Pai. Aí se cumpriu toda a aliança, toda a lei. Se cumpriu todo o Antigo Testamento. Aí Jesus falou, está cumprido. E aqui nós vimos também o versículo de Lucas, capítulo 16, verso 16. Até João Batista reinaram os profetas e a lei. Mas depois veio a graça. A graça vem com Jesus. E é a partir deste momento, na cruz, quando o Senhor nos entrega o seu Espírito, que se cumpre toda a lei e o véu se rasga de cima para baixo. Então, a partir daí, meus amados, nós não temos mais impedimento nenhum. Nós, crentes, crentes, verdadeiros, adoradores do Pai em espírito e em verdade, nós temos livre acesso a Deus por Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele nos ensinou o Pai Nosso para nós pedirmos a Deus diretamente. Jesus também falou para nós entrarmos a porta do nosso quarto e, na intimidade, nós e Deus, pedirmos a Deus e Ele nos ouviria. Então, meus amados, não tem necessidade de intercessores afora de Jesus Cristo. Só Jesus Cristo, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Foi Jesus Cristo que pagou o preço na cruz. Foi Jesus Cristo que derramou o seu precioso sangue para nos dar a salvação, para limpar nossos pecados e para nos tirar as nossas iniquidades, para nos remir. Pagou o nosso preço. O que nós pecamos, o que nós éramos culpados pelas nossas faltas, Jesus Cristo, o nosso Salvador, Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si os nossos pecados. Então, o único mediador entre nós e o Pai é Jesus Cristo. Não existe outro.
Amém? Então, meus amados, fiquem com essa mensagem, guardem nos vossos corações, entreguem o vosso coração ao Senhor Jesus, creiam nele somente, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, somente por Jesus. Também a palavra nos mostra, lá no livro de Atos, que não existe outro nome dado aos homens, nem no céu, nem na terra, pelo qual possamos ser salvos. Está lá no livro de Atos, capítulo 4. Meus amados, Deus vos abençoe, entreguem a vossa vida ao Senhor Jesus, creiam nele e o demais ele fará. Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.